Nesse vídeo a gente vai começar a adentrar no miudinho do PAIF, principal serviço do CRAS. Nós vamos começar esclarecendo as diferenças entre as duas formas de oferta do PAIF, o atendimento e o acompanhamento familiar. Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá pessoal do Suas Conversas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao miudinho do PAIF, o principal serviço do CRAS. Nessa série a gente tem como objetivo traduzir em práticas os guias de orientação técnica sobre o PAIF de uma forma simples, clara e objetiva. A gente sabe, como a gente já falou no vídeo anterior, que eu vou deixar o card aqui, que o PAIF tem diferentes estágios de implantação Brasil afora, que a gente tem muitos CRAS ainda se debatendo com a questão da cesta básica ou se debatendo com a questão dos atendimentos pontuais e focalizados. Mas a gente falou bastante em uma conversa bem franca sobre a importância da gente caminhar em direção ao modelo que a gente quer. Isso é um processo gradual, é um processo sistemático e é um processo que precisa começar coletivamente e com a participação dos trabalhadores e dos usuários do SUAS. Mas antes de continuar e falar do tema desse vídeo, eu peço a você que curta esse vídeo, compartilhe com os seus amigos, com os colegas do SUAS, com pessoas que estão chegando ao SUAS agora, trabalhadores, gestores, pessoas que se interessam por políticas públicas, estudantes de psicologia, serviço social, direito, sociologia, pedagogia, enfim, e comente as suas experiências, porque é sempre muito rico quando vocês trazem experiências aqui nos comentários. Tudo que a gente vai deixar nesse vídeo se baseia nas ferramentas básicas do PAIF e também temos vídeos sobre elas aqui no canal que eu vou deixar aqui no card. A primeira grande questão que a gente tem para falar sobre o miudinho do PAIF é a diferença entre essas duas ofertas, o atendimento familiar e o acompanhamento familiar. Atender significa dar atenção, prestar atenção, estar atento, dar audiência. O atendimento não precisa ser realizado com todos os membros da família. Ele é dirigido a famílias ou a um ou mais de seus membros, como a gente pode ver nas orientações técnicas sobre o PAIF, volume 2. Aliás, seria impraticável a gente atender juntos todas as vezes, todos os membros da família. Primeiro porque as pessoas têm horários diferenciados e é difícil conseguir juntar toda a família todas as vezes. Segundo porque as pessoas são diferentes e elas têm necessidades diversas. No entanto, mesmo quando a gente faz um atendimento para uma pessoa de uma família, o que a gente nunca pode perder de vista é que essa pessoa está dentro de um contexto familiar e comunitário. Mesmo que seja uma família unipessoal, composta de apenas uma família, a gente tem que olhar para ela enquanto família, enquanto redes de apoio que ela tem, pessoas com as quais ela conta, potencialidades, fragilidades, vinculações com o território. O atendimento familiar através do PAIF é uma resposta qualificada a uma demanda de curto prazo. Ele consiste em uma ação imediata de prestação ou oferta de atenção. Ah, mas então é a mesma coisa que o plantão social, você poderá perguntar. Não, o atendimento de PAIF não é qualquer coisa, não é qualquer atendimento. Existe um conjunto de ações que podem ser classificadas como atendimento de PAIF. Essas ações são a acolhida, as oficinas com famílias, as ações particularizadas, as ações comunitárias e os encaminhamentos. Então essas são as modalidades nas quais o atendimento de PAIF se classifica. Veja que você pode ter atendimentos de PAIF particularizados e outros atendimentos de PAIF que são coletivos. Alguns podem assumir as duas formas. Por exemplo, a acolhida pode ser particularizada ou em grupo. A acolhida também pode ser realizada no CRAS ou no domicílio da família. Alguns atendimentos de PAIF se destinam aos membros da família ou à família como um todo, e outros atendimentos eles se destinam ao território, como é o caso das ações comunitárias, que podem ser subdivididas em eventos comunitários, palestras e campanhas. Vejam que são atendimentos de PAIF destinados ao território. Então, se uma pessoa participou de uma oficina de documentação civil básica no CRAS, ela participou de um atendimento do PAIF. Se um casal de idosos recebeu um encaminhamento para acessar o BPC, eles participaram de um atendimento de PAIF. E se um adolescente participou de uma palestra no território de abrangência do CRAS, organizado pelo CRAS, pela equipe do PAIF, enfim, ele também participou de um atendimento de PAIF. Talvez no seu município você já realize vários atendimentos de PAIF e não esteja contabilizando eles enquanto atendimentos.
Então, cada participação de uma família ou pessoa em uma dessas atividades, acolhida, oficinas com famílias, encaminhamentos, ações particularizadas, ações comunitárias, todas essas atividades são atendimentos de PAIF. Cada participação é um atendimento de PAIF. O segundo tipo de oferta de atenção é o acompanhamento familiar do PAIF. Aqui estamos falando de um processo continuado, mais aprofundado, destinado a famílias que vivenciam situações de vulnerabilidade instaladas. Essas famílias demandam uma atenção diferenciada, que em geral vai perdurar por um período de tempo maior. Suas demandas são de longo prazo ou de médio prazo e vão exigir a construção de pactuações entre a família e os técnicos que vão atendê-la. Essas pactuações se materializam em um plano de acompanhamento familiar ou PAF. Não existe acompanhamento familiar sem PAF. Algo muito importante que a gente tem que falar sobre o PAF é que o PAF não é um instrumento que deve ficar na cabeça do técnico ou guardado dentro do prontuário. O PAF é para ser uma construção entre os técnicos e a família e ele é para ser um instrumento vivo, ele é para ser um instrumento de autonomia. Não tem sentido quando a gente escuta um técnico dizendo eu fiz o PAF dela. Não existe isso. O PAF é construído entre o técnico e a família num processo, não precisa ser num único encontro, a gente vai falar aqui também sobre construção de PAF, mas é fundamental você ficar com essa informação. Não existe processo de acompanhamento familiar que não tenha a construção de um PAF como o começo desse acompanhamento. Note que as famílias são inseridas em acompanhamento, mas também não quer dizer que em todas as intervenções vão vir todos os membros da família. É fundamental que a família saiba que ela está em um processo de acompanhamento familiar, qual a duração desse acompanhamento, quais os seus objetivos, qual a forma desse acompanhamento, porque afinal de contas ele pode ser unifamiliar ou particularizado, quando se dá atenção a apenas um núcleo familiar, ou multifamiliar ou em grupo, quando há vários núcleos familiares que estão sendo acompanhados em conjunto. O acompanhamento familiar é um processo mais demorado e eu gosto muito da definição de que acompanhar é andar junto. A definição oficial de acompanhamento familiar é a seguinte: conjunto de intervenções desenvolvidas de forma continuada a partir do estabelecimento de compromissos entre as famílias e os profissionais, com a construção de um plano de acompanhamento familiar que estabeleça os objetivos a serem alcançados, a realização de mediações periódicas e a inserção em ações do PAIF, de modo a superar gradativamente as vulnerabilidades vivenciadas. Existem famílias que, pela situação de vulnerabilidade em que se encontram, são prioritárias para acompanhamento familiar em PAIF. São elas as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, PBF, em especial aquelas em descumprimento de condicionalidades do programa, as famílias em extrema pobreza, as famílias do benefício de prestação continuada, BPC, com crianças e adolescentes fora da escola, que vivenciam várias barreiras à inclusão escolar, sejam elas barreiras arquitetônicas, barreiras físicas, barreiras atitudinais, e também aquelas famílias contrarreferenciadas da proteção especial, depois que finda o acompanhamento familiar especializado através do PAEF no CREAS. Nesses casos, o CREAS contrarreferencia essas famílias para o CRAS, para que haja continuidade do acompanhamento familiar por mais um tempo. Obviamente que o acompanhamento familiar desenvolvido pelo CREAS tem como objetivo a superação de padrões violadores de direitos no interior das famílias. Então o foco é outro. No momento em que essas famílias são contrarreferenciadas para o CRAS, os objetivos do acompanhamento vão ser os objetivos relacionados ao PAIF. Claro que outras famílias também podem ser inseridas em acompanhamento familiar através do PAIF. No entanto, essas são as prioritárias. O acompanhamento familiar, como eu disse, ele tem um prazo pré-determinado e combinado junto com a família, e ao final desse prazo, as metas, os objetivos, as aquisições da família são avaliadas em conjunto pelo técnico e pela família. Na minha prática, na minha experiência, eu costumava organizar acompanhamentos de PAIF de 6 meses a 1 ano. Especialmente quando esse acompanhamento era multifamiliar ou em grupo, eu costumava organizar o grupo para o ano inteiro. Um grupo fechado, sempre com os mesmos participantes, com duração de 1 ano. Mas 6 meses também é um tempo interessante. Você também pode pensar em um dado número de encontros
encontros com a família e você precisa combinar com ela uma periodicidade para esses encontros. No planejamento do acompanhamento familiar, você também vai incluir algumas intervenções destinadas à família como um todo, outras intervenções no domicílio, outras intervenções destinadas a alguns membros da família. A família poderá, aliás, deverá participar de algumas ações do PAIF paralelamente, por exemplo, uma oficina com famílias que está acontecendo sobre algum tema de interesse daquela família. Tudo isso combinado e pactuado com a família ao longo dos atendimentos que vão acontecendo. Eu sou suspeita para falar, porque a minha experiência com acompanhamento familiar em grupo foi muito positiva. Acho que eu aprendi muito sobre famílias, sobre território, enfim, eu tive uma experiência que foi muito gratificante, especialmente no acompanhamento familiar em grupo. Claro que houve vários casos em que eu realizei acompanhamento familiar particularizado. Existem casos, existem situações que a gente acaba avaliando que é melhor para aquela situação e combinando isso junto com a família, identificando essa necessidade. Mas eu sempre vou defender a importância da gente promover grupos e do quanto isso fortalece os laços comunitários, os laços de território. A gente cria espaços de fala, espaços de partilha de informações e de conhecimentos e de vivências. E é muito gratificante participar desses processos coletivos de acompanhamento familiar. Outra coisa fundamental que a gente tem que salientar é que são acompanhadas as famílias que aceitam participar do acompanhamento. O acompanhamento familiar do PAIF não é uma imposição, ele é um direito das famílias e assim precisa ser compreendido. Claro que isso não impede que a gente sensibilize famílias que a gente acredita que se beneficiariam do atendimento, se essa família está com alguma resistência ou desconhece o atendimento, que a gente construa esse vínculo e sensibilize. Mas a palavra final sobre participar ou não é da família. Aliás, isso é uma forma de olhar para os usuários do SUAS com a autonomia. Não sou eu o técnico que insiro ele em acompanhamento familiar, assim como não sou eu o técnico que faço o PAF dele. É a família que aceita participar do acompanhamento familiar que eu estou ofertando, é a família juntamente com a equipe, com os técnicos ou o técnico que vai fazer o acompanhamento, que constrói o seu plano de acompanhamento familiar. Então, é uma construção entre família e profissionais. Da mesma forma, a inserção no acompanhamento é uma decisão da família. Isso é autonomia, isso é cidadania. Então, fique com isso em mente. Atendimento, dar atenção qualificada a demandas de curto prazo, modalidades, acolhida, oficinas com famílias, encaminhamentos, ações particularizadas e ações comunitárias. Acompanhamento familiar, um processo sistemático, continuado, com tempo definido, destinado a demandas de médio e longo prazo. Modalidades, acompanhamento multifamiliar ou em grupo, acompanhamento unifamiliar ou particularizado. Sempre para ser acompanhamento familiar, é necessária e obrigatória a construção de um PAF entre a família e os técnicos responsáveis pelo acompanhamento, enquanto nas ações de atendimento o PAF não é necessário. E aí, você gostou desse vídeo do miudinho do atendimento sobre as diferenças entre o acompanhamento familiar e o atendimento familiar no PAIF? Você tem experiências de atendimento e acompanhamento familiar que você gostaria de relatar aqui? Conte nos comentários, reparta suas experiências, compartilhe para que a gente enriqueça o repertório de ações de acompanhamento e de atendimento familiar no âmbito do PAIF. A sua experiência enriquece as suas conversas. E fique muito à vontade para compartilhar esse vídeo com gestores, colegas do SUAS, pessoas que estão chegando ao SUAS agora, estudantes de psicologia, serviço social, sociologia, direito, pedagogia, enfim, pessoas que se interessem por políticas públicas. A gente se encontra na próxima conversa sobre o miudinho do PAIF. Tchau!